Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E hoje, um tema que toca diretamente todas nós, mulheres. E você, que é homem e está aqui no nosso podcast, escuta para você ver a confusão que é ser mulher. E aí a empatia aumenta, garanto, fica aqui com a gente. Hoje eu trouxe uma grande amiga uma mulher incrível, empreendedora de sucesso, Lígia Varzé, para um super bate-papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Nós estamos num mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e daí existem várias, enfim, polêmicas sobre comemorar e comemorar o quê e por quê, e aí tem 1,5 milhão de questionamentos a esse respeito, mas a grande questão é que, de fato, a mulher tem múltiplos papéis e que, enfim, inerente à nossa vontade, eles só acontecem, né? Surgem, né? É isso. E aí, enfim, você que é mãe, que é empresária, e aí vai pensando em milhares de outros negócios, mas aí você tem 3 filhos, certo? Sim. A gente vai começar por aí, assim, como é tudo isso? Só vai, a gente brinca que só tem que ir, porque realmente, se a gente vê a fundo, é muita coisa. Mas acho que são escolhas, né? Ser mãe é uma escolha, né? Então, acho que é a primeira escolha, assim, mais importante. Na verdade, ser empresária, para mim, foi uma consequência da minha família. Eu entrei e fui, mas ser mãe foi realmente uma escolha. E ser mãe realmente me trouxe mais responsabilidades e saber dividir, né, administrar todo esse tempo da mulher, né? Não é mais tão simples. Pois é, pois é. Hoje, ouvindo um podcast de uma neuropsicóloga com uma ginecologista especialista em reposição hormonal e etc., e ela falava, é muito injusto um homem de 40 anos e uma mulher de 40 anos, não dá para comparar, os hormônios são muito diferentes. Verdade. E aí eu fiquei me perguntando muito sobre, bom, lá atrás, enfim, as mulheres também tinham seus filhos, chegavam aos 40 anos, e por que essa história, né, por exemplo, de reposição hormonal e tudo mais. Mas é que lá atrás, as mulheres de 40 anos tinham filhos já de 25, de 20, né? Sim. Filhos criados. Hoje não. Hoje a gente tem mais tarde, né? Exato. A gente precisa conciliar a vida produtiva com a maternidade, né? Sim. E como é tudo isso, pensando inclusive em saúde mental, em ânimo, disposição, como você se sente como mulher, independente de empresária e mãe? Tá. Eu acho que a gente, primeiro, não pode se culpar. Eu acho que a culpa a mulher carrega... a mãe carrega, e a culpa é o que faz a gente parar, o que faz a gente não movimentar, né? Então, assim, não é se dedicar em todo... eu me dedico em todos os setores, seja profissional, seja ser mãe, mas eu não carrego a culpa. Tá. Porque eu acho que a culpa, ela limita a gente, né? E não é fácil, é difícil conseguir administrar tudo, mas eu acho que é uma coordenação, a gente tem que coordenar tudo. Então, eu brinco que é um balé, né? Então, tudo tem que sair perfeitamente, mas gera uma administração, né, para isso. Então, a minha vida, eu brinco que é administrar o lado de ser mãe, administrar o lado de ser empresária, de ser esposa também, né? Os hormônios, porque eu acho que a mulher, a gente ainda lida com isso. Super. Né? No meio disso tudo, tem fases mais turbulentas, fases mais de relaxamento, fases que eu tô me dedicando mais a mim. Então, tudo é um equilíbrio, né? E quando a gente olha para essas fases, talvez a gente precise pensar que não são só fases de idade, mas fases, inclusive, no mês. Em um mês, a gente passa por momentos completamente diferentes, né? Você tem alguma estratégia mais de autocuidado ou algum planejamento? Tenho. Ou você entra no teu planejamento, enfim? Eu sou uma agenda. Tá bom. Na verdade, eu sou uma agenda. Meu marido até às vezes fala, para de organizar tanto. Só que se eu não organizo, não funciona. Porque são 3 crianças, cada um... Tudo bem que eu tenho gêmeos, então acaba que os 2 vão junto. Tá bom. Mas são planejamentos sobre a escola, atividades que eles fazem fora. O meu lado de maternar com eles, de me dedicar a eles. Eu brinco, que até você gosta dessa frase, que eu falo que eu sou uma melhor mãe porque eu saio para trabalhar. O dia que eu fico em casa, só o dia inteiro, eu... sou uma mãe mais nervosa, mais estressada. Porque o meu trabalho é um prazer da minha vida. É onde eu me encontro, eu me encaixo. Então, se eu posso sair para trabalhar, eu acredito que eu chego em casa e eu me dedico mais às crianças. Mas é tudo um planejamento. Quando eu estou num momento, assim, muito
de trabalho, eu paro. Tem dias que eu fujo até do restaurante, de um deles que eu fico mais. Eu fujo dele e eu tiro o dia pra mim. Então, eu vou fazer alguma coisa pra mim, voltada pra mim, pra gente não realmente fica sobrecarregada, não pirar. né? Exato, não enlouquecer. Vamos falar real, pra não ficar doida. Eu não quis falar isso, mas é exatamente isso. Eu tiro o dia pra mim. Eu e meu esposo, a cada 2 meses, a gente faz uma viagem de 2, 3 dias curta, só nós. Então, eu tento equilibrar tudo isso para eu viver, né? Porque da melhor maneira. Porque é o que eu falei, são escolhas. Sim. Mas elas geram responsabilidades muito grandes, né? E aí a gente vai indo. É interessante você trazer, por exemplo, eu sou uma agenda. Eu prego muito esse lance da rotina, né? Acho que as pessoas estão enjoadas e eu não tô nem aí, porque eu vou continuar falando. Porque no fim, isso é um remédio. Quem não se organiza não tem saúde mental. Ponto final. Exato. Isso é determinante para a saúde mental. Você pode tomar o remedinho, você pode fazer a terapia, você pode fazer atividade física. Se não tem uma agenda organizada, você não tem como se equilibrar emocionalmente. Ponto. E por quê? A ansiedade, ela é quase uma equação matemática. Então, a ansiedade é uma proporção, né? De eu sou muito pequeno perto de um problema gigante que eu tenho para resolver. E quando eu olho para um problema gigante que eu tenho muita coisa para fazer e pouco tempo, é verdade. De fato, essa ansiedade é equivalente, porque se eu não organizei, vai faltar tempo. Então, talvez a gente possa aproveitar esse nosso momento, né, de olhar para a nossa maternidade, para ser mulher, enfim, mas se autorresponsabilizar, né, Li? Porque você poderia estar aqui, nesse mesmo lugar, com outro discurso, que é, olha, é muito difícil. Gente, trabalhar, ter filho é difícil. Poderia ser, mas como existe um planejamento, como existe um direcionamento, o momento do parar para organizar também tem que estar na agenda. Sim, você tem um momento da tua semana para se organizar? Tenho, totalmente, assim. Na verdade, eu acredito que todo dia eu estou organizando. Seja na minha casa, eu tenho uma rede de apoio, mas a minha rede de apoio só funciona com o meu planejamento, com a minha organização para poder tudo estar acontecendo. O meu lado, até para me dedicar, tem um planejamento. Então, é lógico que a gente tem prioridades. E, às vezes, a gente abre mão de certas prioridades nossas por uma organização, né? Por ter que dar uma sequência. Mas eu acho que planejar, organizar, que nem meus filhos, eles têm uma rotina. E eu acredito que eles são crianças tranquilas por terem uma rotina, saber o que vai acontecer. Então, eles já acordam, eles já me perguntam, mamãe, o que vai acontecer hoje? Eu acredito que isso não cria uma ansiedade de não saber o que vai acontecer. Como eles têm amigos, por exemplo, que não têm rotina e flui diferente a casa da pessoa que não tem uma rotina. E tudo bem, cada um, é o que eu falo, não pode se culpar. Cada um tem que encontrar a melhor maneira, né, para poder levar. E a minha é ser uma agenda. Porque eu acredito que aí eu crio o meu tempo só para mim. Então, eu faço jantares com as minhas amigas. Além de tudo, eu amo receber. Então, meus momentos de lazer são importantíssimos. Eu vi, inclusive, na Páscoa do ano passado, olha só, vai fazer 1 ano já, que você fez o encontro com as suas amigas pintando pratos. Não, a gente pinta prato, agora a gente vai fazer massas. Porque eu cozinho e aí a gente vai fazer massa em casa. E eu preciso desses momentos. Meus filhos sabem que existem esses momentos. Meu marido sabe que existem esses momentos. Então, é uma organização. Tem vezes que a gente está extremamente cansada, que a gente se culpa. E aí eu acho que é aí que você pensa, para você realmente se organizar e se dedicar a você, dedicar às crianças, dedicar ao marido. Não é fácil, realmente, não é nada fácil. Mas, para mim, é a maneira que eu encontrei e funciona muito. Muito. Essa semana é uma semana, a gente está mudando cardápio no restaurante, então eu me dedico mais ao restaurante. Só que eu tenho meu marido e ele é um parceiraço, assim, então ele vai, eu falo, não vou pegar as crianças. Na verdade, eu nem pego as crianças, ele que pega. Ele super me ajuda. Então, aí eu me dedico mais ao restaurante. E meus filhos, eles sabem que eu estou me dedicando ao restaurante, porque eu falo para eles. Essa semana a mamãe está mudando cardápio, então não vou buscar vocês na escola, mas aí a gente vai criar, no final de semana que vem a gente vai viajar, a gente vai fazer alguma coisa, gente. Então, é um equilíbrio.
Agora, você está trazendo uma questão muito importante que vai para além da rotina. Como eu sou a chata da rotina, eu nem vou falar disso hoje, para ninguém desligar o episódio agora. Tá porque bom. se eu começar a falar de rotina, eu vou até o final. Então, eu não vou falar disso hoje. Eu vou deixar isso para o próximo. Tá bom. Mas, talvez a gente tenha que pensar na questão da comunicação. Olha o que você acabou de dizer. Esta semana eu estou mais atarefada porque estou trocando o cardápio. Então, a sua agenda de trabalho te exige mais. Sim. Os seus filhos são comunicados disso. O nome disso é previsibilidade, além de respeito, né? Porque daí eles, claro que estão te esperando. E se eles vão te ter menos, eles precisam ser avisados disso. Quais as idades, Li? Os gêmeos estão com 5, fizeram 5 agora, e o pequenininho está com 2. Pois é. A comunicação, a gente tem uma falsa ideia de que a gente se comunica com os adultos, né? Então, eu vou lá, dou satisfação pro meu marido para mim, ou a gente se acerta na agenda. Mas e os filhos? Não, eu super, desde que eles são pequenininhos, de bebês, eu converso com eles explicando tudo. Sempre fiz isso. Eu acho que a gente sabe o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer, dentro da linguagem deles, né? Sobre falar com eles de uma maneira que eles vão entender. E sempre depois eu tenho o momento deles, para não deixar eles, né, Claro. sem a mãe. Claro. Mas, por exemplo, faço atividades na escola, me dedico muito a coisas quando a escola pede. Então, eles me veem dentro da escola fazendo atividade no restaurante, quer que seja, e me dedico a isso também. Então, eles têm um momento deles comigo, mas eu também tenho o meu momento sozinha e com meu marido. Pois é, porque daí quando você está com eles, você tem energia, Muito você está mais. inteira, né? Muito mais. Você não está com eles Inteira, desejando exatamente. estar em outro lugar, né? Exatamente, O seu inteira. tempo com E quando eu tô eles. no trabalho, eu tô inteira também. Isso. E tranquila, porque eles estão na escola, ou eles estão fazendo atividades. Eu ponho eles para fazer todas as atividades que eles querem, que eu acho que é uma fase onde eles vão conhecer o que eles mais gostam. Não forço eles a ir pro restaurante. Eu falo, quando quiserem ir para ver se é lá que vocês gostam, vão. Coloco eles para fazerem de tudo. E vou me organizando. Sim. Ponho a mãe para levar, a sogra para levar, vou eu. O que também exige organização. Então, Não dá isso, pra, é em organizar. cima da hora, ligar para alguém, corre lá para buscar. Primeiro que a própria criança, adolescente também, a gente está falando de crianças pequenas, mas quando eles crescem, esse senso de valor, ele aumenta. Então, sempre em cima da hora, eu peço para alguém sair correndo para buscar. Ou eu me desorganizo, eu chego atrasada. E Não. Veja, qual é o senso de segurança que essa criança, esse adolescente vai ter, né? Exato. E que modelo de organização, inclusive, né? O meu marido é um pouco diferente de mim, assim. Eu acredito até que a gente se equilibra nisso, assim. Sim. Ele é aquele que, se eu não falar, vai lá buscar eles vão sair 5h40, ele vai chegar às 6h10. Mas aí a gente já fala um pouco antes, já organiza. Então, eu falo, eu sou uma coordenadora de tudo. Esse mas nome é funciona, ótimo, eu gosto. Acho que eu me encaixo aí. Eu sou coordenadora, é isso. Mas eu gosto. Sim. Eu acho que eu não funciono de outra forma, assim, de não saber o que vai acontecer. Eu faço com os outros o que funciona para mim. Então, com meus filhos também, eu acredito assim. Coordeno todo mundo, coordeno as moças que estão em casa. Se elas estão em casa, trabalhando em casa, elas vão fazer o que a gente fala para elas fazerem, né? Então, eu tenho babá. A babá tira as roupas das crianças, tão pequenas. Eu que vou olhar depois, mas ela já me ajudou nisso. Então, eu acredito que isso facilite a minha vida. Né? Exato. E funciona na minha vida. Assim. Sim, é uma forma de cuidar. Flui, né? E aí eu trabalho em paz. Você trabalha em paz, exato. Meu marido também não gosta muito de se organizar a médio prazo. Eu sou super. Ele nem sabe, mas o planner anual está montado. Então, eu não aviso ele todos os finais de semana. Mas eu já tenho o cardápio dos finais de semana do mês de março. Mas exemplo, eu acredito que ele feitos. chega e fala pra você, o que a gente tem esse final de semana, né? É assim. E aí eu falo, tava pensando aqui, mas eu já pensei há muito tempo exato. e não vou me desgastar com isso. É entende? isso. Já tá tudo feito. Eu descobri um jeito de, por exemplo, eu vou correr bem cedo. Porque daí, mesmo de final de semana, é o meu momento. As pessoas falam, Cíntia, eu te vejo no Instagram 6 horas da manhã correndo no sábado. Pois é, porque daí quando a Cacá acorda, eu já fiz minha atividade física, eu já fiz o meu devocional, eu já tomei o meu cafezinho. E aí quando ela acorda, eu tô tão inteira pra ela, porque eu já tive meu momento. Eu não tô com ela querendo fazer as coisas pra mim.
Então, claro que isso me exige o quê? A organização de dormir cedo. Porque eu quero acordar 5:30 da manhã no sábado para correr às 6, né? Sim. Uma amiga me chamou para fazer uma leitura da Quaresma no parque às 6 horas da manhã. No sábado de manhã, eu disse só se for às 6. Aí ela disse, ai meu Deus, é pela fé, então eu vou. Mas ela também tem filhos, ela vai se beneficiar disso. Então, veja, a gente tem uma caminhada da organização e do planejamento que muitas pessoas, e esse é um papo de gente grande, né? E quando a gente pensa em mulheres, se nós, mulheres, entendermos a importância da rotina da organização, não como mais uma obrigação, né, Li? Sim, Esse é um ponto. Quando eu sento no final do mês anterior para montar o meu mês seguinte, vejo aquilo como uma obrigação. Não, pelo contrário. É muito mais agradável ser feito tudo, né? Porque realmente são obrigações. Então, com relação aos seus filhos, são obrigações. Sim. Mas se torna muito mais prazeroso e tranquilo. Por isso que eu amo trabalhar, amo ser mãe, amo ser esposa, amo as viagens. Eu tiro toda a segunda-feira pra mim. Tá. Então, eu vou pra restaurantes. Segunda é um porque bom eu dia, amo. porque os filhos, sábado e domingo. Exato. Não, segunda é maravilhoso. E um dos restaurantes não abre de segunda. Ah, tá bom. Então, é quando eu vou no restaurante. Às vezes, puxa, a amiga vai comigo. Às vezes, eu vou sozinha. Eu amo ir sozinha. Então, eu tenho este momento. Lógico que eu tô, de certa forma, trabalhando. Porque a gente tá indo pegar ideias, né? Claro. Mas tira este momento pra mim. E funciona, assim, muito bem pra legal. mim. Querendo ou não, esse pequeno tempo de ócio também te deixa mais criativa. Sim. Porque daí imagino que milhares de ideias devam surgir, né? Uma mente e meu descansada. trabalho precisa. Né? Precisa de Até muito. porque são muitas janelinhas, né? Sim. Você precisa, enfim, olhar para todos eles e todos Exato. exigem criatividade, né? Sim. É, muito bom, muito bom. Eu quero muito que a gente se inspire e na verdade, esse papo é para inspirarmos, né, mulheres a olharem para a logística, para a programação, para a rotina, sem o peso de que tudo sou eu. Tudo sobra para mim. Não. A figura da mãe, a figura da mulher numa casa é tão lindo, né? Sim. Eu me lembro quando eu estava grávida da Cacá e a minha obstetra falava, olha, Cíntia, eu sei que você quer parto normal, mas assim, pode ser... Eu disse, olha, deixa eu te contar uma coisa, existe o único portal do universo para se trazer um ser no mundo é a mulher. Vai vir do jeito que eu quiser. Você pode ter certeza que eu vou fazer acontecer. Porque eu tô mentalizando aquilo, eu vou me preparar para isso, Ou seja, nós temos uma força que o homem não tem, e isso não tem a ver com feminismo ou machismo. A gente precisa muito se colocar nesse lugar precioso que é o papel da mulher. E sair desse lugar. Você sabe que eu deixei de seguir muitas pessoas no Instagram que falam de maternidade quando a Catarina nasceu, porque o tempo todo é falando da parte difícil da maternidade. Eu falava, gente, mas isso daí eu não vivo, não. Nossa, que tristeza, meu Deus, coisa horrível. Sim. Nossa, sério que ela passou isso. Mas por quê? Porque no fim, sabe aqueles 60 dias nublados que falam, né, dos primeiros 60 dias do bebê? E eu falava, nossa, mas são os meus melhores 60 dias da vida, porque eu tô morta e eu que estou alimentando um ser. Sim. Imagina, essa criança está crescendo, porque o meu leite a faz crescer. Meu Deus, mas é muito, eu sou muito poderosa, não é possível. Olha que dádiva. Ou seja, se a gente consegue enxergar esse valor que o papel da mulher tem no mundo, a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que. Exato. Não é uma opção. Exato, não é uma opção. A gente vai fazer com tanto amor. A gente quer fazer, né? A gente vai querer fazer. Isso, é isso. Não é ter que fazer, a gente quer fazer. Isso, e fazer da melhor maneira, né? Exatamente. Eu tenho, por exemplo... Foi uma cocriação da nossa família, todo aniversário a gente viajar. Meu marido não tem nem ideia, até o dele de outubro já está planejado. Você já sabe. E aí ele vai me perguntar em setembro, nossa, amor, mês que vem é meu aniversário, o que você está pensando em fazer? Ah, eu tô pensando, mas eu já pensei isso em janeiro. E porque eu tive uma grande ideia, botei no papel, e porque eu tive esse tempo dedicado para minha família. Eu sento todos os meses, no final do mês, quando eu sento para montar o planejamento do mês seguinte, eu pego meu planner anual, olho o que já tinha mais ou menos e o que precisará compor aquele meu mês. Eu sempre que eu vou iniciar, eu faço uma oração e peço, Senhor, me ilumina para que tudo que eu colocar aqui, primeiro, esteja sempre nos teus planos e que a minha família seja muito feliz com esses planos, porque a rotina não precisa ser rígida. A rotina não é um lugar do militar. Meu marido foi militar, né? Hoje empresário, mas já foi militar, então ele tem uma alma, assim,
Aí, como ele não tá mais, agora ele é empresário, agora ele quer a vida super Diferente. feliz. E aí ele quer tudo em cima da hora. Então eu conto pra ele tudo em cima da hora. Hoje é sexta, amanhã de manhã eu conto qual que é o planejamento do final de semana. Mas eu já sei, já tá tudo planejado, já tá tudo organizado. E de certa forma, essa é uma forma que eu entendi, que é um jeito de eu servir minha família, né? Com amor. Sim. Então talvez seja a intenção, né, Li? Você, quando vai montar o seu planejamento, você tá com a intenção de construir um momento gostoso com a sua família. Então, Exato. não tem peso isso, né? Exato. Não, pelo contrário. Pelo contrário, não tem peso nenhum. É gratificante, né? Sim. Você ter estes momentos, já saber como serão esses momentos. Tudo, claro que pode, ao longo do percurso, mudar alguma coisa. Super. Mas mesmo quando muda, você clareia melhor, né, o que vai ser de diferente do que você tinha planejado, do que você tinha organizado, né? Não sai tanto, né, do seu planejamento, da sua organização. Sim. E quando chega num lugar, assim, de estafa, de cansaço, nossa, essa semana muito puxada, enfim... Você tem algum mecanismo, eu assim, tive essa semana específica, eu tive a semana... Eu falei, que a vida real, né? A gente centra pra não surtar, né? Foi uma semana... eu tive filho doente que deixou de ir pra escola, então isso muda o dia, né? Muda porque o você dia. fala, peraí, então quem que vai ficar com a criança? Que eu não vou poder, porque eu tô fazendo cardápio. Não vou trazer ele aqui porque ele tá doente. E aí muda um pouco, mas a gente coordena melhor, tendo uma rede de apoio, tendo pessoas e uma comunicação boa com essas pessoas, né? Família, seja a pessoa que trabalha com você, seja seu marido, sua família, tendo essa comunicação é muito mais fácil, porque a pessoa até que ela tem a vida dela, mas ela já sabe que em qualquer momento ela vai te ajudar. É uma troca, né? Assim como eu, por muitas vezes, eu ajudei meu marido nessa questão. Até eu falo que hoje ele faz muito, e não é fazer muito mais, porque ele faz o que ele tem que fazer. Eu acredito que eu gerei. Então, aqueles 9 meses eu dediquei, né? Integralmente. Nasceu, é dos dois. É meu e dele. E a gente se comunicando, tendo uma forma melhor, né? Divide as tarefas, sabe? Claro. E ele divide super comigo, assim. Acho que mudou muito isso hoje em dia, graças a Deus, né? A gente pode sair para trabalhar. Até estava falando, no começo, a mulher, ela era mãe. Sim. Ela era do lar. O que eu falo? Eu não consigo ser do lar, porque eu acho que dá muito mais trabalho ser do lar, né? Eu falo, minhas amigas que são do lar, eu falo, como vocês conseguem? Como vocês conseguem? Então eu brinco, eu coordeno, e tudo bem. E tudo bem. E é bem melhor pra mim, né? Então é uma escolha, eu fiz uma escolha. Com certeza. Mas, às vezes sai do eixo, às vezes a gente dá outro jeito. E que tudo ainda está pautado na comunicação. Sim, totalmente. Né? Essa história de, não, tudo sobra pra mim, porque meu marido não sabe nem onde fica a roupa de inverno. Mas porque você não falou? Então, Exato. que tal você chamá-lo para abrir o guarda-roupa e mostrar onde fica de verão, de inverno? Entende? Não tem essa história de só eu faço porque só eu sei onde está e só eu faço porque só eu sei fazer. No fim, ou eu tenho que fazer. Ninguém tem que fazer nada, né? Não é o papel da mulher ter que cuidar das roupas, ter que cuidar. É uma troca. É um combinado. Então, se você combinou com seu esposo isso, com as pessoas que trabalham com você isso, tudo bem, tá tudo ótimo. certo. Mas eu não ponho em mim este papel de ter que fazer tudo. Claro. Então, por isso eu vou sempre dividindo com as pessoas. Talvez um segredo, e aí eu quero, enquanto psicóloga, e não nesse momento como neuropsicóloga de crianças e adolescentes, mas agora como minha base de formação na psicologia, onde eu entendo que os nossos comportamentos são fruto, na verdade, de crenças que temos a respeito de nós. Muitas vezes o comportamento centralizador da mulher vem da crença de que o meu valor está aqui, e já que eu tenho o quê? Então, eu não abro espaço para outra pessoa fazer, porque o meu senso de pertencimento está neste papel. E daí a gente vai percebendo que os filhos crescem, as demandas Você sobrecarrega, mudam, né, também. há uma sobrecarga muito importante. E aí aquilo que deveria ser um lugar de servir com amor, vira uma baita de uma obrigação e uma fonte de conflitos. Sim, sobrecarregada. Claro, você não tem gentileza para oferecer porque você não está bem consigo. Então, talvez aceitar o delegar
quando eu faço as reuniões familiares e sugiro na orientação parental que façam reuniões familiares e que montem um planner familiar, qual é a tarefa do pai, qual é a da mãe, qual é o do filho 1, qual é o do filho 2, o do filho 3, a gente vai, inclusive, dizendo para esse pai, para esse filho, primeiro, que ele também tem valor em casa. E que ele é capaz, tanto quanto nós. Então, a gente se tira essa sobrecarga e também dá para o outro esse empoderamento de, puxa, eu posso contribuir aqui. Sim. Então, vira uma troca de autoestima mesmo e de autovalorização. Em casa, a gente faz muito isso. Cada um tem seu papel. Então, por exemplo, o meu filho tira os pratos da mesa depois que a gente come. Pronto. A minha filha vai ver se arrumaram as camas. Então, cada um faz sua parte, Isso, assim. é isso. E vão se sentindo importantes. Exato. E eles sabem, né? Então, eles falam na escola, o meu filho, ele lê. Então, a gente fala que tem a hora da leitura e ele vai ler pra gente. Tem 5 aninhos, às vezes ele lê, aí ele vai ler. Então, a gente cria esse ambiente, assim, onde cada um tem seu papel, né? Meu esposo leva eles na natação, eu levo de manhã, a gente organiza tudo isso. Sai, às vezes, né, da rotina, sai da rotina. Sim. Mas volta. É porque tem para onde voltar. Sim. Né? Tem uma rotina desenhada para voltar. Exato. Que delícia. Olha, no fim, eu passaria 2 horas e meia falando. Mas a gente continua lá no restaurante. Tá bom, combinado. Obrigada. Obrigada Imagina. pela sua contribuição. Obrigada por dividir com a gente o quão possível é, né? O quão possível é ser mulher, ser mãe, ser empresária e a gente contribuir para a saúde mental dos nossos filhos a partir da nossa bem preservada. Obrigada, sim. Obrigada. Espero que contribua aí, reflita, sem cobrança, com muita gentileza com você, tá bom? Até a próxima.